terminando e falando sobre aquilo que já temos dito esse mês todo, falando sobre a identidade, falando sobre quem tem identidade tem tudo, quem sabe quem é diante de Deus, sabe a identidade de filho que você é, não fica com o pires na mão pedindo favor a ninguém, porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós temos declarado isso e temos declarado toda semana, todas as quartas-feiras, declarando que o favor de Deus é para mim e para você. A graça de Deus é para mim e para você. As conquistas que Ele já conquistou na cruz é para mim e para você. E nós precisamos tomar posse dessas palavras e acreditar que fiel é aquele que prometeu. E hoje nós vamos falar sobre retroceder jamais. Quem tem identidade não retrocede. Fala assim: quem tem identidade não retrocede. Nós precisamos entender isso de verdade, porque é um trabalho que Deus tem colocado nas nossas mãos. O trabalho que Deus tem colocado na sua mão é de ser um homem, uma mulher embaixadora dele por onde você passar. Não é só aqui nesse ambiente. Deus quer que você, por essas ruas do Arsenal, por essas ruas onde você mora, que você proclame a salvação do Senhor, que as pessoas possam se achegar a você. Por quê? Porque Deus chamou você para isso. Amém? E essa palavra para nós nessa noite, ela diz assim, lá em Hebreus 10, a partir do versículo 35, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite. Uma noite, Senhor, onde o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer ampliar a nossa visão, o Senhor quer ampliar, Senhor, o nosso entendimento. E nós cremos, Pai, porque a Tua palavra, ela é poderosa. Senhor, a Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, imaginamos ou pensamos. Eu declaro, Senhor, que os nossos corações, entendimentos estão abertos para ouvir a Tua voz. Amém? Irmãos, falar de não desistir, de não retroceder, de não voltar atrás, de avançar sempre, é o que os coaches dizem por aí. Eles tiraram isso da palavra, eles tiraram isso do conteúdo da palavra de Deus, porque na palavra de Deus, Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Deus não se agrada daqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, porque Ele se agrada daqueles que mesmo diante da adversidade avançam, mesmo diante da dificuldade vão avançar. Queridos, as dificuldades que virão, há dificuldade na sua casa, há dificuldade no seu trabalho, há dificuldade na sua universidade, há diversidade em tudo quanto é lugar. Irmãos, há dificuldade em tudo quanto é lugar, mas a dificuldade não pode nos paralisar. Amém ou não amém? Porque quando nós olhamos para a dificuldade, nós desistimos fácil de qualquer situação. Porque quando você já é desanimado, nós vamos subir ali, não vou, estou desanimado. Vamos fazer aquilo, não vou, sou desanimado. Você não aguenta, um desanimado, irmão, ninguém aguenta um desanimado, verdade ou não? Você aguenta andar com desanimado muito tempo? Não dá. Eu, por exemplo, sou um cara meio elétrico, não aguento gente desanimada, sabe por quê? Porque todas as coisas, fala assim, todas as coisas, Deus vai fazer acontecer, porque Ele pode fazer. A gente precisa entender que não há o que Ele não possa fazer. Então, por que muitos desistem facilmente, pastor? Porque não persevera. A gente precisa entender que nós precisamos começar a entender que ter ânimo só nele.
Ter ânimo é só com Ele. Por isso que Ele diz que a fé é um dom dEle. Para você ter ânimo, é preciso que você tenha fé. Você precisa acreditar de verdade. Só aqueles que têm fé alcançam a terra que Deus tem para ela. Só aqueles que têm fé conseguem ultrapassar as dificuldades. Então a minha palavra para você nessa noite é para que você tenha fé. Fala assim, tenha fé. Amém? Agora, para caminharmos nesse propósito da nossa vida, nós precisamos compreender que cada dia nós precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque algumas situações vão se levantar contrário àquilo que Deus tem para nós. As dificuldades vão acontecer. Quando eu penso na minha vida conjugal, eu vejo quanta dificuldade eu superei com Cristina. Quantas dificuldades nós ultrapassamos. Por quê? Porque se a gente fosse olhar para as circunstâncias, a gente não ia conquistar o que conquistamos. Por quê? Porque as circunstâncias diziam tudo o contrário. Eu, quando casei com Cristina, a minha família falou assim, não vai ficar casado 2 anos. Nós estamos aí 28, 29, né? Agora. Então, sabe por quê? Porque as circunstâncias diziam o contrário. Mas o amor, a confiança, ela era grande dentro da gente. Amém ou não amém? E eu quero dizer isso para vocês. Por quê? Porque Deus nos chamou aqui no Arsenal para ganhar almas para Jesus. Amém ou não amém? Ó, se vocês não responderem, eu vou embora para casa. Amém? Queridos, Deus nos chamou para isso. Sabe por que você está aqui? Porque alguém orou por você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém intercedeu por você. Então eu quero que você entenda que Deus chamou você agora para interceder por outros. Então nós não vamos retroceder. Deus deu uma palavra que Ele ia encher esse ambiente, amém? E Ele já encheu esse ambiente. Agora a gente precisa transbordar. Agora, retroceder jamais. Por isso que toda quarta-feira nós damos uma palavra de ânimo para a igreja, dizendo, gente, não é porque a gente encheu que a gente está satisfeito, não, nós precisamos multiplicar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Por isso que a palavra de Deus é para continuar, não retroceder. Fala, retroceder eu não vou, nunca, eu vou avançar. Deus está chamando a gente para avançar. Ou eu cresço nesse entendimento espiritualmente, de intimidade com Deus. E eu terminei a palavra de domingo dizendo que a identidade, ela é revelada no nível da nossa intimidade com Deus. Foi isso que eu falei? E a identidade é revelada quando você tem intimidade. Porque quando você tem intimidade, você ouve a voz. E quando você ouve a voz, você sabe que é Ele que está falando. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou para ganhar esse bairro para Jesus. E nós estamos declarando isso. O pessoal até é maluco. Eu falo, não, eu sou doido. Mas Deus vai nos dar esse bairro para Jesus. Sabe por quê? Porque nós cremos no chamado de Deus na nossa vida. Eu creio no chamado de Deus de cada homem, cada líder de célula que está aqui, cada líder que vai ser levantado, cada Timóteo na célula. Eu declaro sobre a tua vida uma multiplicação sobrenatural. Sabe por quê? Nós não seremos daqueles que retrocedem, mas nós seremos daqueles que avançam pelas ruas do Anaia, pelas ruas do Rio do Ouro. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Agora, se a gente ficar acomodado do jeito que a gente está, não que vocês estejam acomodados, mas se a gente achar que está bom, a gente não consegue experimentar o sobrenatural e o extraordinário. O nosso maior problema é a acomodação. É quando as coisas estão legais, quando as coisas estão bem. Você lembra que quando Davi estava tranquilo no palácio, foi o momento da sua fraqueza, no momento que a gente baixa a guarda, porque a gente já conquistou. Pastor, esse ano a gente já batizou muita gente. Pastor, esse ano nós já fizemos 2 encontros. Pastor, nós vamos para o 3º, depois nós vamos para o 4º. Pastor, nós estamos fazendo. Não, mas não podemos baixar a guarda. Sabe por quê? O nosso inimigo não... Mas o nosso Senhor também não dorme. O nosso Deus, o guarda de Israel, não dorme. E eu quero liberar uma palavra para você, em nome de Jesus. Até dia 31 de dezembro, o extraordinário vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua célula, vai acontecer na sua família. Irmãos, nós estamos sobre céus proféticos. Então eu declaro sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, que esse ano será um ano extraordinário. Tudo aponta para isso, porque a luta que você está passando só você sabe. Toda dificuldade antecede a bênção, antecede a conquista. Então não desanime nunca, amém ou não amém?
Eu vou correr, que senão eu não consigo dar essa palavra toda. Eu preciso dar essa palavra. Primeiro ponto, vou pular aqui muita coisa. Primeiro ponto, não retroceda, entenda o seu chamado. Fala assim, não retroceda, entenda o seu chamado. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei. Não sei o que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Muitos não chegam na conquista porque retrocedem, porque desanimam, porque voltam, porque acham que não é a hora, não acham que não vou conseguir romper. Não, você vai conseguir romper. Sabe aquela universidade que você não terminou, você vai conseguir terminar em nome de Jesus. Sabe aquela construção da sua casa que você queria fazer, você não conseguiu, você vai conseguir em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do recurso. Ele é que traz, Ele que te dá o sustento, Ele que traz o recurso sobre a tua vida. Sabe aquela obra que você queria fazer, sabe aquele apartamento que você queria comprar. Oh, Deus está dando chaves hoje aqui, querido. Eu quero motivar você a entender que fiel é aquele que prometeu. Quando um discípulo meu ia casar, aqui da igreja, há algum tempo atrás, não sei quanto tempo, algum tempo atrás, ele trabalhava em supermercado, colocando as coisas na gôndola e fazendo essas coisas. E ele falou, cara, onde eu vou morar, vou ter que pagar de aluguel. Deus me deu uma palavra naquela noite para ele. E eu virei para ele e falei, mano, Deus falou comigo aqui agora que Ele vai te dar uma casa. Aí ele, mas como que vai ser? Eu falei, está até me olhando lá. Deus falou comigo, pode procurar o banco. Mas que banco? Eu falei, Caixa Econômica. Vai em qual caixa? Vai qualquer uma que você entrar. Irmão, você já foi bem atendido na Caixa? De verdade. Ele foi bem atendido na Caixa, porque tinha uma palavra sobre ele. Quando ele chega na Caixa, o cara falou assim, rapaz, tem sim uma linha de crédito para você. Me dá teu nome aqui, me dá aqui. Comprou a casa, irmão. Está lá, já está até vendendo a casa que vai comprar uma maior. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é o que você tem, é o que Deus tem para você. O nosso maior problema é que a gente só tem 5 pães e 2 peixes, e a gente acha que não vai alimentar a multidão, porque a nossa visão é limitada. Mas quando você pega o que você tem, não retrocede, coloca na mão daquele que pode multiplicar, dá graça e diz, Deus, muito obrigado porque é pouco, mas eu tenho, muito obrigado porque o Senhor me deu, o Senhor multiplica. Meu irmão, Deus começa a multiplicar no sobrenatural, no extraordinário. Então, meu irmão, 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar uma multidão. Então eu quero motivar você, não retroceda nunca. As circunstâncias estão se levantando contra você, não retroceda. Ontem eu vi uma cena muito impressionante que me impactou. Meia-noite mais ou menos, eu abro o meu Instagram, vejo a cena de um discípulo meu ajoelhado diante da televisão, do lado do filho, o filhinho está de castigo do lado dele, orando, com a mão levantada para o céu, adorando. Eu falei, Jesus, a presença que está aí. Aí quando eu olho no Instagram, era a televisão que ele estava vendo, o jogo do Fluminense. Estava nos pênaltis. E o Fluminense ganhou o jogo nos pênaltis, né? E quando ganhou, ele deu um glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Falei, rapaz, que fé desse homem, rapaz. Eu quero que você tenha fé igual ele. Entendeu? Que acreditar que o Fluminense ia ganhar o jogo. Entendeu? Você tem que ter muita fé mesmo. Então, você é culpado que você gravou. Então, eu quero motivar você, que você tenha fé, irmãos. Tenha fé, acredite que Deus vai fazer. Essa questão do Fluminense é brincadeira, mas eu quero que você entenda que esse assunto é muito sério. Para que você entenda que Deus, Ele é o Deus especialista em fazer as coisas quando ela não existe. É o Deus que tira do nada tudo que tem aqui, irmãos. Porque quando Ele olha para a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. E o Espírito do Senhor já pairava sobre aquele lugar. E Ele disse, vamos organizar esse negócio. Ele diz, foi acontecendo todas as coisas. Então o mesmo Deus que fez isso em Gênesis, Ele está aqui, Ele está dentro de você. Você pode chamar a existência assim. O nome Quarta Profética não é um slogan, é uma palavra de verdade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos voltar a ser proféticos.
quando Elias, e eu preguei sobre isso da última vez, quando Elias olha, e ele fala, vai lá ver a chuva, o menino vai 7 vezes, Felipe falou isso no ministrando domingo, não tinha nuvem, irmãos, não tinha nada. O nosso Deus é especialista, onde não tem nada, Ele fazer todas as coisas. E por que a gente desconfia? Por que a gente não acredita? Por que a gente não continua? Mesmo que tudo está dando errado, continua. Se Deus falou, continua. Irmãos, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu continuei. Porque muitos se levantaram, mas muita coisa se levantou, mas eu não dei ouvido ao que se levanta. Sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo, irmãos. Fala assim, quem tem uma palavra tem tudo. Diversas situações acontecem no nosso dia a dia. Sabe por quê? Só para roubar a nossa fé e o nosso entusiasmo. Porque a gente sai de um culto desse animado, profetizando, subindo nos quebra-mola, dando glória a Deus. Mas um minutinho de distração, tudo muda, o humor muda, tudo muda. Uma palavra atravessada da esposa, uma palavra atravessada do marido, já confunde todas as coisas. O diabo, ele é especialista em confundir as coisas. Eu quero que você entenda o seguinte: isso só vem para paralisar você, isso só vem para paralisar a nossa vida. Quando a gente desanima, quando a gente retrocede, a gente não só volta atrás, mas fica paralisado. E esse tempo que a gente está perdendo não volta atrás. Esse tempo que a gente está perdendo não volta atrás. Não volta. Deus me deu uma palavra no início do ano. E a gente tem vivido isso com muitos irmãos aqui, tem colhido vários testemunhos. Deus me deu uma palavra nesse altar, que esse ano Deus ia encurtar o cronos, Deus ia encurtar o tempo. Coisas que só iam acontecer em 10 anos, Deus ia fazer acontecer dentro desse período de tempo. E quando Deus me deu essa palavra, irmãos, de verdade, eu falei, cara, como é que eu vou falar isso para a igreja? Eu não falei no primeiro domingo, no segundo domingo, Deus falou, não, eu quero que você fale para a igreja. Depois que eu falei isso, irmãos, pessoas vieram falar comigo, pastor, eu quero dar um testemunho, porque Deus fez isso aqui na minha vida, coisa que eu pensei que eu não ia me livrar, me livrei, Deus fez. Então, nosso Deus é assim, irmãos. Essa palavra foi para alguém. Então, quando você profetiza, existe um coração precisando dessa palavra. Então, quando Deus colocar uma palavra no teu coração, não guarde ela para você não, libere a palavra, se for para edificação, libere, fala para o Senhor, eu quero liberar a palavra que o Senhor botou no meu coração, amém ou não amém? Mas agora, para que a gente possa entender isso, a gente tem que assumir a nossa posição de filho, com identidade, porque filho tem direito à herança, filho tem direito à palavra. Então nós precisamos voltar a entender isso. Por isso que a gente precisa manter-se firme. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre o quê? Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Pastor, eu estou trabalhando lá na minha célula só dá 2 pessoas. Pastor, minha célula não cresce. Pastor, cara, quando eu comecei minha célula lá em 1999, lá em Teresópolis, minha célula tinha eu e mais um, irmão. Pergunta a Cristina, eu chegava em casa no outro dia, porque eu ia para a célula, da célula eu descia para trabalhar, porque eu trabalhava à noite nesse período. E quando voltava em casa, Cristina, como é que foi a célula? Eu falei, tinha uma. E ela, a minha tinha 16. Porque a célula dela bombava. A célula da Cristina sempre bombou. E a minha dava uma. Irmão, quantas vezes eu chorava quando o pastor falava assim: irmãos, traz a sua célula aqui na frente. Eu vinha, eu com meu um. Vamos lá, meu filho, dá a mão aqui, pastor. Aí subia, ficava lá na frente. Tá vendo aí, irmão, essa célula, eu levo a célula do Charden, um irmão que a gente tem lá, um amigo. Rapaz, a célula do Charden com 50 homens e a minha com 1 homem. Eu falei, meu Deus do céu, o que isso tem comigo, Jesus?
E eu falava para o meu pastor, pastor, o que eu vou fazer? Ele falou, cara, continua falando, continua pregando, continua, Deus que vai fazer o crescimento, você precisa só se manter fiel. Aí ele falou, cara, tem uma estratégia para você. Eu falei, então me fala, por favor, preciso ganhar pelo menos mais um, né? Não estou ganhando nem o padeiro lá de casa, está difícil. Aí ele falou, cara, você vai começar a ungir as cadeiras. Eu falei, como assim, pastor? Você vai ungir as cadeiras. Botou as cadeiras lá na sala, você vai ungir as cadeiras. E nós começamos a profetizar sobre as cadeiras. Aí a quarta profética, onde não tinha gente, e eu falei, Célio, fica aqui, Célio, vamos orar. Célio, ora, me profetiza sobre as cadeiras aí, botava a mão pelas cadeiras, Senhor, em nome de Jesus, traz homem para essas cadeiras, nós queremos um homem. Eu falei, Jesus, que ninguém escuta a gente, porque a gente orava, Senhor, dai-nos homens, Jesus, dai-nos homens, nós precisamos de homem aqui nessa sala, e chorava, ajoelhava. Irmãos, no final do ano, nós ganhamos mais uma pessoa para Jesus, o Henrique. Pensa num menino virado, esse tal de Henrique. Segundo dia de célula dele, ele falou, posso trazer um pessoal meu? Pode. Quinta célula com o Henrique, a célula estava com 11 pessoas. Eu falei, Jesus, tirei foto, nem foto eu tirei, falei para o pastor que não tinha celular naquela época com foto boa, falei, 11 na minha célula, glória a Deus, vamos celebrar, solta fogos, porque não tinha ninguém na minha célula, um ano, irmãos, um ano, irmão, dentro de 3 anos eu fui para 25 células. Deus colocou um menino na minha célula, que foi um guerreiro, um multiplicador, mas Deus falou comigo, não é ele, é o seu joelho no chão, e porque você não retrocedeu. Quem persevera conquista, irmãos. Quem persevera avança. Quem persevera vai avançar e vai conquistar. Não importa o que passa, o tempo que passar, você vai conquistar. E eu quero que você entenda isso. Nós vamos chegar ao nível que Deus tem para nós. Amém ou não amém? Agora, nada, nem essas paredes vão poder deter isso. Você tem que ter maturidade para entender essas coisas. Que a sua célula, e aqui é um culto de quarta-feira para a gente ensinar, a gente não fala isso no culto de domingo, mas essa célula que você está, é o lugar de multiplicação. Não é simplesmente para você fazer amiguinho, para ficar batendo, não, é para ganhar alma para Jesus. Por isso que você precisa convidar as pessoas para ir na célula, porque tem pessoas que estão indo na célula que nunca vêm na igreja, tem pessoas que estão frequentando a célula que não vem aqui, irmão, vai lá na célula, é ministrado, e é alcançado pela palavra de Deus. Então nós precisamos voltar a entender que nós precisamos multiplicar a célula que nós temos. Então o nosso trabalho, o meu trabalho esse ano é multiplicar a minha célula. Amém? Então você que está em célula aí, fala assim, eu vou ajudar o meu líder a multiplicar para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso? Amém. Glória a Deus. Agora, a gente só consegue chegar a essa multiplicação se a gente manter-se firme. Eu costumo dizer que precisamos virar o quê? A chave. Quando você vira a chave, irmão, acabou. O diabo não consegue te achar mais. Você decidiu mudar de vida e mudar de história. Deus está chamando a gente para mudar de história. Amém ou não amém, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 1. Porque nós somos tentados a todo dia dar ouvidos àquilo que a gente não deveria dar. Olha só o que diz. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E a gente vai continuar, ele vai dizer que não, que Deus falou que só de uma árvore. Mas é porque ela deu ouvido à voz. O nosso maior problema, nós nos paralisamos quando a gente dá ouvido à voz externas, que não é a voz de Deus para nós, a voz do desânimo, a voz de quem não pensa igual a você. Por quê? Porque a voz do desânimo está aí ecoando dentro da gente o tempo todo. Não vai não, vai no culto hoje não, não vai na célula não, tu vai lá para a célula agora, meu Deus do céu, podia estar em casa. A voz do desânimo é que paralisa a gente. A gente tem que fazer quando a gente não tem vontade mesmo.
porque a gente morreu para Ele. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É desse jeito, irmãos. Não tem como. Se eu fosse fazer só o que eu quero, meu Deus, a voz que você tem escutado, ela indica o caminho que você está trilhando. A voz que você tem ouvido, ela indica onde você vai chegar. E eu quero que você entenda o seguinte: qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Será que é a voz do Instagram? É a voz do Facebook? A voz do Twitter, que agora é X? Qual é a voz que você tem ouvido? Às vezes escutamos tantas pessoas, escutamos tanta bobagem por aí, mas nós precisamos decidir a ouvir uma única voz, que é a voz do Senhor. Ou você acredita que Deus fala através do pastor, através do líder, através da pessoa que está dentro de você, até de você. Você precisa entender que Deus fala. Quando você abre a palavra, Deus está falando com você. Mas você não abre a palavra, como é que Ele vai falar? Aí você tem que vir para o culto para se abastecer. Mas chega na terça-feira, já perdeu tudo. Por quê? Porque não tem intimidade. Quem não tem intimidade, não tem identidade. Não sabe quem é. Então Deus quer que você tenha intimidade. Amém ou não amém? Nós precisamos voltar a ouvir a voz que pode mudar o nosso destino. Só tem uma voz que pode mudar o destino do ser humano, é o Senhor. Porque só Deus pode mudar o caráter do ser humano. Só Deus pode transformar o ser humano. Só Deus pode fazer a diferença na vida do ser humano. Nós precisamos ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Por isso que precisamos ter relacionamento com Ele, um tempo de dedicação profunda e busca dEle. Irmãos, nós precisamos voltar a ter tempo de dedicação ao Senhor, porque senão a nossa célula não vai crescer, senão a gente não vai conseguir expandir. Mesmo a gente orando, eu fiquei, irmãos, 1 ano para minha célula crescer um pouquinho, e nesse ano eu não consegui multiplicar minha célula, só fui conseguir multiplicar minha célula no outro ano. Então eu quero que você entenda o seguinte: não é porque tem pouca gente hoje que você tem que desanimar. Não, desanima não, continua orando. Ora pelas cadeiras vazias, porque Deus vai trazer pessoas. Amém ou amém? Pastor, eu tenho medo de abrir minha célula lá. Não tenha medo não, meu irmão, eu estou com você. Eu vou lá, vou fazer a célula contigo, pelo menos um período. Eu vou botar um líder para te ajudar. O teu líder da tua célula vai lá te ajudar. Amém? Priscila abriu a célula dela essa semana agora, multiplicou com a Beth. Mas a Beth estava lá no primeiro dia da célula. A Beth estava lá, a líder dela estava lá, ajudando, dando suporte. Amém ou não amém? Você não vai estar sozinho. Fala para o pessoal, não fica com medo, não, você não vai estar sozinho não. 1 Coríntios 10, versículo 13, vamos correr. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam o quê? Tentados além do que podem suportar. Amém ou não amém? Mas quando forem tentados, Ele lhes proverá o quê? Ele proverá o quê? Um escape. Amém ou não amém? Então, meu irmão, persevere, fique firme. Fala para o irmão, fica firme. Quer ter uma vida longe das tentações? Tem uma vida próximo das renúncias, porque o nível da tua renúncia será o nível da tua intimidade com Deus. O nível que você renuncia, que você se entrega a Ele, que você mergulha nele, é o nível que Ele se derrama sobre você. Porque, meu irmão, quem tem muita intimidade com Deus é porque se aproximou muito dEle, renunciou muito para estar lá. Ninguém está nos pés do Senhor de qualquer maneira. Então eu quero que você entenda nessa noite: não retroceda, avance e tenha intimidade. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda isso. 1 João 5, versículo 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence toda a tentação. Essa tradução está dizendo aqui: todo aquele que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa
está dentro de você. Você precisa ter fé. Ah, pastor, eu não tenho fé suficiente. Peça a Deus, porque a fé é um dom de Deus. Se aproxime dele, que a sua fé vai multiplicar. Irmãos, quando você começa a conhecer a Ele, na intimidade, a sua fé aumenta. Muito que as pessoas falam assim: pastor, se eu tenho muita fé. Não quer que eu tenha muita fé. Eu não tenho muita fé. Ele me dá fé para mim poder entender. Eu creio de verdade que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Eu vivo o extraordinário, vivo o milagre. Por quê? Porque eu tenho fé. Sabe por que a gente às vezes não vence a tentação? Porque não nascemos de verdade de novo. Não vencemos a tentação porque ainda já tem um pedacinho do mundo dentro da gente. Mas Deus está querendo tirar esse pedacinho do mundo dentro da gente, para a gente ser regenerado nele de verdade. Porque aquele que é regenerado dele não volta mais atrás. Ser regenerado nele é a chave virada dentro da gente. Fala assim: Senhor, quero ser regenerado. Sabe por que não morremos de verdade para as nossas vontades? Porque nós continuamos alimentando as nossas vontades todos os dias. Nós não renunciamos o suficiente. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ter capacidade de entender que o nível da nossa renúncia será o nível da nossa resposta. Amém ou não amém? Quando você entende essas coisas, você começa a não retroceder diante de alguma adversidade que virá. A dificuldade vem, mas você não retrocede. A dificuldade vem, mas você continua avançando. Amém ou não amém? Sabe por que nesse mundo a gente vai ter aflição? Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu. Segunda coisa, nós vamos avançar, porque é propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus não vai se frustrar em você. Você vai avançar. Precisamos nos manter firmes e fazer crescer em nós e aumentar em nós, ampliar em nós a nossa dedicação pelo serviço do reino. Nós temos falado nesse tempo, irmãos. Nós precisamos aumentar a nossa contribuição no reino. E eu quero que você entenda o seguinte: que Deus nos chamou para ganhar almas para Jesus. Se eu perguntar aqui hoje para você, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Ganhou de verdade, consolidou, está caminhando com essa pessoa, está numa célula, caminhando com essa pessoa. Quantas almas você ganhou? Porque Deus vai perguntar para a gente um dia isso, irmãos. Porque Ele já liberou sobre nós. Nós não podemos ser uma igreja que não se atente para isso. Nós não podemos sentar nesse banco e achar que a gente já é a última batatinha do saco. Não, tem vidas aí fora morrendo que a gente precisa chegar nelas. E quem vai chegar? Eu e você vai chegar. Amém ou não amém? Irmãos, eu orei por 3 anos pelo meu barbeiro. 3 anos orando pelo cara, cortando cabelo caro, mas ela corta o cabelo, ela me vê lá na barbearia direto, cortando cabelo. Aí a estratégia depois foi cortar cabelo de 15 em 15 dias. Meu irmão, prejuízo, R$60 o corte, só Jesus. Mas eu estou lá profetizando. E essa semana, faz 3 meses que ele largou a bebida, a droga, largou tudo. Tem 3 meses que ele não falta a célula. Cadê o líder da célula dele? Está lá, ó. Tem 3 meses que ele não falta, só pode chover. Eu comecei indo na célula com ele, porque eu dou exemplo. Eu falei: não, você vai numa célula, eu vou te levar. Saía lá de casa, irmãos, vinha para cá na segunda-feira, pegava ele ali e levava para a célula. Fiz isso diversas vezes. No meio do caminho ele falou: posso levar um amigo? E está levando um outro amigo já. E esse amigo dele vai no encontro sexta-feira. Se eu sou daí, eu ia dar um grito aí agora. Essa é a sua identidade. Esse cara vai no encontro, irmãos, e vai voltar de lá transformado. Sabe por quê? Porque é uma dedicação. Você desanimou de uma pessoa porque tu orou 3 meses? Desanima não. Teu pastor ficou 3 anos orando. E eu sou pastor, aleluia. 3 anos, irmãos, orando. Eu moro nesse apartamento há 6 anos que eu moro hoje. 5 anos, né, irmão? 6 anos? 6 anos. 6 anos a gente mora lá. Eu estou 6 anos pregando para o meu porteiro.
Verdade ou não? Agora, só a rede de homens aqui, quantas vezes eu trouxe meu porteiro aqui na reunião de homens? Diversas vezes. Ele só não vem mais porque ele mora lá no Largo da Batalha, e eu não posso ter o compromisso de pegar ele sempre lá, porque minha agenda é complicada. Mas ele, até a linguagem dele já mudou. Ele falou uma vez para mim, falou: pastor João, não tem como andar perto do Senhor e continuar do mesmo jeito, eu fico com vergonha. As coisas que eu quero falar, eu saio até de perto, porque eu fico com vergonha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor nos constrange, irmãos. É quem você é, você tem que ser o que você é todos os dias, aonde você for, porque eu sou isso aqui, irmão, não só no altar, sou isso aqui dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, em qualquer lugar que eu sou essa pessoa. Tem pessoas aqui que podem até confundir as coisas, mas não confunde não, que eu sou essa pessoa mesmo, amém? Nós precisamos avançar. Portanto, para avançar no propósito que Deus tem para a igreja aqui no Arsenal, nós precisamos entender 3 coisas básicas. Primeira, ter convicção. Romanos 4, versículo 18, convicção, fala convicção. Romanos 4, 18, irmãos, vou acabar 9, 10, em ponto, em nome de Jesus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. É fácil a gente crer quando tudo contribui para aquilo que Deus falou. Está entendendo ou não? Quando minhas filhas nasceram, eu era um crente meia boca. Fala assim, crente meia boca. Crente meia boca. Crente meio sem vergonha. Meia boca. Tanto meia boca que me separei da minha esposa. Crente meia boca separa, né? Meia boca. Separei da minha esposa. Com 9 meses depois eu voltei, fiz um encontro com Deus. Esse encontro aqui, parecido com esse, que a gente já mudou muita coisa. Deus mudou minha vida, transformou minha vida. E eu voltei e comecei a ser um pai para minhas filhas, que eu não era, que eu não conseguia nem ser pai direito. E eu profetizava sobre a vida das minhas filhas: Pai, que o Senhor dê às minhas filhas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já prometeu para elas. Pai, que elas possam estudar, ser alguém na vida, que elas possam crescer, mas que elas possam ter a tua essência dentro delas, a tua presença dentro delas. Então, quando a gente olha para onde eu cheguei com as minhas filhas, não foi à toa, porque eu profetizei lá atrás. Você está sob céus proféticos, então não desanime, é se profetizar sobre a vida do teu filho. Ele será poderoso na terra, vai ser sim, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então, a gente pensa, que legal, as filhas formadas, doutora. Não, irmão, não. Mas é muito joelho no chão, muita dedicação, é muita entrega. Nós precisamos entender isso. Não é fácil, é a gente não retroceder, ter convicção daquele que nos chamou. Amém ou não amém? Irmãos, eu não volto atrás. Na minha vida, a Cristina sabe disso. Se Deus falou uma coisa comigo, meu irmão, pode cair canivete, que eu não volto atrás. Eu fico firme. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Abraão, com todas as dificuldades que ele tinha, ele creu. Com todo o problema que ele tinha, ele teve convicção. Ter convicção é ter plena certeza e não deixar nada te paralisar. Fala, nada vai me paralisar. Tem um filme que eu assisti um tempo atrás, esqueci o nome dele, ele começa a trabalhar no mercado financeiro. Esqueci o nome dele. Ele tem um filhinho, eles dormiram até dentro do metrô. Como é que é o nome? A Procura da Felicidade. E uma cena que é muito marcante nesse filme é que quando o filho fala uma coisa para o pai, e o pai bate a bola nele, fala, não, você não vai ser isso, você nunca vai conseguir chegar lá, e não sei o que, e daqui a pouco ele cai em si. Ele volta e fala para o filho: filho, me perdoa, você pode chegar onde você quiser chegar, o que você precisa é continuar firme. Não aceite ninguém dizendo não para você, acredite na palavra que você tem dentro de você. Meus irmãos, isso vira a chave da gente. Sabe por quê? Porque só Deus sabe de onde a gente saiu para onde a gente chegou. Foi com estudo? Claro que foi. E nada cai também assim do céu. Tem que estudar. Fala a pessoa que tem que estudar. Por favor.
Quer dar uma ajudinha para Deus também, né? Dá uma ajudinha para Deus também. Deus quer elevar o teu nível, mas pô, dá uma ajudinha, dá uma estudada. Aqui até o zelador a gente botou para estudar. Quando tem ensino, não, não, aqui tem que estudar. Vamos estudar. O cara está estudando, nem está aqui hoje, porque está estudando. Ah, pastor, vou ter que faltar os cultos, não tem problema. Eu abro e fecho a igreja para você, mas você vai estudar. Sabe por quê? Porque a gente tem que ajudar, meu irmão. Tem que fazer a nossa parte, porque a parte dele ele vai fazer, não tenha dúvida disso. Amém ou não amém? Agora, porque Deus vai colocar você em lugares que não era para você, mas porque você tem capacidade, mas não tem o conhecimento para chegar lá. Mas com capacidade Deus abre porta. Se capacite, fala para ele, se capacite, porque Deus vai abrir portas. Amém ou não amém? Às vezes o diabo vem soprando coisas nos nossos ouvidos, que a gente não é filho amado, que a gente é um derrotado é ele, irmão. Quando ele falar isso para você, você fala para ele, derrotado é você. Porque o diabo ele é especialista em querer mostrar para a gente o nosso presente. Ele é especialista em dizer para você a sua atual circunstância, aquilo que você está vivendo hoje. Porque aquilo que você está vivendo hoje pode ser um momento de caos, pode ser um momento de dificuldade, e o diabo começa a colocar diante da gente o momento da dificuldade. Mas quando ele te mostrar isso, fala para ele, eu sei o teu fim. O teu fim é o lago de enxofre, o meu é o céu. Posso passar essa dificuldade, mas vou passar dando glória a Deus. Não vou blasfemar, não vou negar o meu Deus, porque Deus é fiel. Lembra de Jó, irmãos? Lembra de Jó no meio da dificuldade? Vai, nega esse Deus e morre. Não vou fazer, porque Deus é fiel. A dificuldade vai vir, irmãos. O inimigo vai se levantar toda hora. Ainda mais se você estiver bem, se você estiver trabalhando na igreja, avançando, meu irmão, aí que as pedradas comem mesmo. Pedrada não come fruta em árvore que não dá fruto. Você só taca pedra em árvore que dá fruto, irmãos. Quando você taca uma pedra é porque a árvore deu fruto. Irmãos, maravilhoso, sabe por quê? É porque Deus traz paz para a gente. Aí a gente fica rindo das circunstâncias, está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Amém ou não amém? Ter convicção amplia a nossa mente. Segunda coisa, ter perseverança. Fala assim, ter perseverança. Versículo 33 desse texto que lemos no início, diz assim, de Hebreus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feitos a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Está entendendo? Existe aqui uma contrapartida, existe aqui uma ação que a gente tem que fazer. Você tem que perseverar, você tem que perseverar, porque quando você vai perseverando, Deus já vai trabalhando, construindo aquilo que você vai ter lá na frente. Amém ou não amém? Perseverança é firmeza, constância, persistência. Existem muitos cristãos que parecem uma montanha russa, meu irmão. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está 100%, outra hora está... Irmão, acabou esse tempo aqui no Arsenal. É isso aí, acabou esse tempo, sabe por quê? Nós seremos daqueles que não vamos retroceder, nós vamos avançar. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Amém ou não amém? Nós não teremos o nosso coração estável, o nosso coração dividido. Nós não seremos daqueles que se enfraquece diante de uma adversidade qualquer. Davi diante de Golias, ele vence Golias não só com a pedra, mas com a decisão de enfrentá-lo em nome do Senhor. Quando você vai enfrentando a tua dificuldade em nome do Senhor, pode vir o gigante que vier, porque em nome do Senhor Jesus, todas as coisas vão bater em retirada, porque maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. Amém ou não amém? Não há vitória sem haver perseverança. Você nunca vai conseguir conquistar nada se você não perseverar. Amém, irmãos? E a terceira coisa, e a gente vai parar por aqui. Ministério Louvor, já vem andando aqui para cima, por favor. A terceira coisa é ter paixão. Fala assim, paixão. Ter paixão. A igreja não vai crescer se ela não for apaixonada. A igreja não cresce se ela não for apaixonada por vidas.
A missão não acontece se você não for apaixonado por ela. Tudo é paixão. Apocalipse 2, versículo 4, diz algo muito interessante. Ele diz assim: contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início ou no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meu irmão, quando a gente retrocede, quando a gente desanima, quando a gente esquece o primeiro amor, quando a gente perde a paixão, a gente começa a fazer as coisas para os outros e não para Ele. Quando a gente perde a paixão, a gente começa a fazer as coisas achando que o que os outros vão achar. Irmãos, eu parei de agradar as pessoas há muito tempo. Eu agrado meu Deus. Infelizmente, eu tenho esse defeito. Irmãos. Eu conheço, eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é fiel para fazer. E eu, infelizmente, tenho esse defeito. E eu preciso dizer para você, tem esse defeito também. Seja totalmente apaixonado por Ele. Seja totalmente apaixonado por Ele. Tudo que você fizer seja para Ele, porque para Ele é a glória, a honra, o poder para todo sempre. Se coloque de pé no seu lugar. Essa paixão precisa arder de novo dentro da gente. Essa paixão precisa gerar em nós a perseverança. A perseverança que Deus precisa em você. Deus quer que você multiplique, irmãos. Quem acredita nisso? Deus quer que você multiplique para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E eu não estou falando de multiplicar simplesmente em vidas, não. Eu estou dizendo para você que Ele quer multiplicar o que Ele colocou na sua mão. Ele quer multiplicar o pouquinho que Ele botou na sua mão. Você acha que não vai dar conta? Ele falou que Ele vai multiplicar. Você não pode esquecer de ser fiel a Ele, porque fiel é aquele que prometeu que vai fazer. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Escute essa canção. Enquanto você ora, nós queremos chamar o Senhor para a Tua presença, chamar a Tua atenção. Nós queremos declarar o Teu nome, porque em Teu nome há todo o poder. Queremos voltar a ser apaixonados pelo Senhor, pela Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, aqueça o nosso coração, ative o nosso coração nessa noite, para a glória do Teu nome. Só os apaixonados dizem: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Oh Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és o nosso amado, anelamos a Tua presença. Por isso, Deus, não nos deixa retroceder. Nós declararemos, Senhor, que avançaremos. Meu amado é.
Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que chama a nossa atenção para sermos uma igreja que persevera, Senhor, na nossa missão. Nossa missão, Senhor, é falar do Teu amor, pregar o Teu Evangelho a tempo e fora dele. Senhor, que possa arder no nosso coração esse desejo, o desejo, Senhor, de verdade, ser missionários nesse tempo. Oh, ativa, Senhor, em nós, Senhor, a autoridade que faltava. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que esse bairro será chamado, o Senhor está aqui. Pessoas, Senhor, irão ouvir e virão de lugares para esse ambiente, Pai querido, porque o Senhor vai atrair da direita, da esquerda, da frente, de trás. Por isso, Deus, ative a confiança no nosso coração. Não nos deixe, Senhor, abalados no momento de crise, no momento de dificuldade. Abençoa, Senhor, as nossas células, Senhor. Oh Deus, abençoa cada líder de célula, cada Timóteo que tem sido preparado, cada líder em treinamento, Senhor, cada anfitrião, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Oh Pai, que como o Senhor fez na casa de Obed-Edom, o Senhor faça na casa de cada anfitrião aqui, Senhor. Que cada homem e mulher que abriu a sua casa para receber uma célula possa ser alcançado pela multiplicação, pela provisão extraordinária do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que vamos viver o extraordinário. Por isso, Deus, nos prepara, finca os nossos pés na Tua palavra, não nos deixa abalado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração essa palavra, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vem, queridos, acenda as luzes aí um minutinho. Pode continuar de pé, ou quiser sentar, fica à vontade, mas a gente já está terminando. Nós vamos ter cantina, né? Nós vamos ter cantina com Coca-Cola. É o que botaram aqui, irmão. Empadão. Hã? Empadão. É empadão com Coca-Cola? Faltou o óculos. O que foi, irmão? Quem escreveu isso aqui? É empadão com Coca-Cola, irmão. Entendeu? Você tinha lido aqui empadão? É porque eu sei aqui. Você já foi na cantina. Amém, irmãos? Empadão com Coca-Cola ali atrás. Queria abençoar você, declarar que essa semana será uma semana extraordinária. Amanhã, para quem vai trabalhar no encontro, nós temos a nossa vigília aqui, começando às 7h30, não é isso? E eu quero motivar você para estar conosco aqui. É muito importante que você esteja aqui. Se você não estiver aqui, você não vai conseguir ir por enquanto, só se você tiver uma justificativa muito boa. Amém? É claro que alguns já justificaram que estão trabalhando de plantão, não tem problema algum. Mas se você não vai ficar em casa e deixar de vir aqui, venha para que a gente possa levantar um clamor aqui, orar ao Senhor, buscar a presença do Pai, para que nesse encontro tudo corra segundo a vontade dEle, que vidas sejam transformadas, libertas, poderosamente curadas pelo poder da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos embora, tendo suas mãos com a atitude de receber. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, que o Senhor nos guarde, Senhor, até chegarmos no nosso lar. Que o amor do Senhor, Pai querido, possa inundar o nosso coração, a ponto de nós sairmos daqui profetizando e declarando o Teu amor, o Teu favor. Nos usa nesse tempo, Senhor, nos usa. Queremos ser usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Que todos digam amém.